hoje eu vou te contar detalhes do meu testemunho. O que foi que eu passei, o que foi necessário Jesus permitir eu passar para que hoje eu estivesse na presença dele. Oi, gente, paz do Senhor Jesus, eu me chamo Rayane Pereira. Esse testemunho aqui já faz bastante tempo que muita gente tá curioso para saber em detalhes. Então hoje é o dia que eu vou te contar tintim por tintim. Jesus, ele também vai falar contigo que tá aí do outro lado dessa telinha. Então vem comigo e fica até o final. Tudo começou em 2014. Não lembro muito bem a idade que eu tinha, também não vou fazer os cálculos aqui pra vocês. Quando a primeira vez que eu fui pra cadeira de rodas. Daí nós começamos a fazer vários exames, meus pais fizeram vários e vários exames. Eu fiquei internada no hospital, fiquei internada por muitos dias lá dentro e fazendo os exames, muitos exames, fiz ressonâncias e nada da gente obter um resultado. Os exames sempre diziam que eu tava super bem, não tinha nada, só que eu não tava andando, eu andava de cadeira de rodas, eu sentia as minhas pernas como se tivesse com feridas, era como se tivesse na carne viva. Minha mãe, quando tocava, eu sentia tanta dor, uma dor insuportável que não dava para suportar. E ali, a gente fazendo muitos exames e nunca dava nada nesses exames. Eu lembro que uma vez eu tava no pátio do hospital e eu vi dentro do carro o inimigo, ele apareceu pra mim. E ele começou a dar risada da minha cara. E eu perguntava assim, mãe tá vendo aquilo ali? Mãe, tá vendo? Nisso, a gente ainda não era evangélico. E eu, mãe, tá vendo aquilo ali? E ele começava a dar muita risada da minha cara, muita risada mesmo. E eu comecei a chorar, comecei a me apavorar, porque eu via que o inimigo tava sorrindo, rindo, zombando da minha cara, por conta daquela situação. Ok, até aí, fiquei no hospital por muitos e muitos dias fazendo vários exames. E os antibióticos que eu tava tomando era tão forte que chegou a enfermeira e falava assim pra minha mãe: Mãe, eu não sei como é que a tua filha ainda tá viva, porque esses antibióticos que ela tá tomando são um dos antibióticos os mais fortes que tem. Porque como eu sentia bastante dor nas pernas, minhas pernas eram como se estivesse na carne viva, eu tinha que tomar muitos antibióticos pra poder cessar. Só que os antibióticos não cessavam a dor que eu tava sentindo. Daí a gente recebemos um laudo, a gente foi transferido para Petrolina, para outra cidade, para poder fazer exames lá também, para investigar mais o caso. Só que antes de ir, a enfermeira ela falou assim, ainda no hospital que eu tava na minha cidade, ela falou: Olha, mãe, vocês vão. Essa enfermeira ela era evangélica. E eu acredito, hoje eu entendo que foi o próprio Deus que falou pra ela que Deus ele tinha algo na minha vida e tudo aquilo era espiritual. Porém, a gente era incrédulo, a gente não acreditava muito e não estava entendendo o que estava acontecendo. A gente só queria um resultado, que obtesse algum resultado nos exames. Daí ela falou assim: Olha, mãe, vocês vão, só que com 4 dias vocês vão voltar. Porque o problema da Rayane não é para os médicos da terra, o problema da Rayane é para Jesus curar. E aí minha mãe ouviu aquilo, só que mesmo assim a gente foi. Chegando lá nesse hospital, fizemos uma bateria de exames. Fizemos tantos exames, que vocês não têm ideia. Porque quando geralmente a gente é transferido para outro hospital, é realmente para investigar o caso mais a fundo. E aí chegou lá, fiz ressonância da cabeça, fiz ressonância para saber realmente o que tinha, porque a ressonância geralmente sempre nos dá um resultado ali, a qual a gente já procurou em outros exames e não foi. Enfim, saí da clínica onde eu fiz a ressonância, nós voltamos, eu tô tentando contar pra vocês aqui tudo, mas ao mesmo tempo resumindo. Saímos da clínica, fomos novamente pro hospital, onde a gente tava, em Petrolina, pro Dom Malan, e chegando lá, eles começaram, isso foi depois de muitos dias, que eu fiquei muitos dias lá também, eles começaram a dizer que era coisa da minha cabeça, que era do meu psicológico, eu tava criando tudo aquilo. Então, o que eles podiam fazer por mim era só o quê? Me mandar pra uma psicóloga e me dar vários remédios controlados, que aqueles remédios ali ia me acalmar para que eu não sentisse tudo aquilo que eu tava sentindo. Ok. A gente pegou todos os remédios que os médicos passou. Os médicos passou remédio, um monte de remédio controlado para me tomar. Chegando aqui na nossa cidade, a gente procurou psicólogo, fui pro psicólogo, chegou lá, ela disse que eu tava super bem, que eu não tinha nada. E nisso, no colo do meu pai.
essa trajetória toda no colo do meu pai, na cadeira de rodas. Só que quando chegou aqui na nossa cidade de novo, eu tive que ficar andando no colo do meu pai, ele me carregando, porque a gente não tinha cadeira de roda era só no hospital. Então, ok, a gente foi pra psicólogo, chegou lá no psicólogo, eu tava achando, meus pais também achavam que ela ia dizer alguma coisa, tipo, ela tá com algum probleminha na cabeça, isso aí tá causando por conta disso, aquilo outro. Só que ela simplesmente falou, a sua filha é perfeita, ela não tem nada, ela conversa super bem, ela não demonstra nenhum trauma, ela não demonstra nada. Pronto, voltamos pra casa e na mesma situação. Só que aí, a nossa vizinha, ela foi e nos fez um convite para que a gente fôssemos numa igreja. Aí foi uma luta, mas a gente sabia que precisava de uma igreja, porque já tinha rodado de tudo, já tinha feito tanta coisa. Isso foi em 2014. Então a gente foi nessa igreja, chegando lá, Deus usou uma pastora e eu levantei. Eu andei. Deus começou a ministrar cura sobre a minha vida. Eu levantei, eu andei, ok. Fiquei na igreja com os meus pais por 8 meses. Nós ficamos nessa igreja por 8 meses. Só que quando deu 8 meses, aconteceu algo a qual a gente saiu da igreja. E meus pais simplesmente se desviaram, saíram do caminho do Senhor novamente. Daí, quando eles saíram, eu tentei ficar ainda. Eu fiquei, porque eu já sabia, eu era criança, mas eu já sabia o que Deus ele tinha comigo. Eu fiquei na igreja, eu fiquei sendo a coluna da minha casa, orando pela minha casa. Só que aí chegou um tempo que eu não tava mais conseguindo continuar sozinha. Que foi no tempo que eu comecei a entrar na puberdade, eu comecei a conhecer várias coisas. Então ali foi a fase que todo adolescente e jovem passa. Mas o inimigo também investiu nessa fase na minha vida. Porque eu tava sendo a coluna na minha casa, mas aí acabou que aquilo que os meus pais estavam vivendo no mundo começou a encher os meus olhos e eu acabei sendo seduzida por aquilo. E sim, eu saí da igreja também, juntamente com os meus pais. Daí tava todo mundo na perdição, todo mundo no mundão, fazendo o que a gente bem queria fazer, meus pais na maior perdição. Eu falo perdição porque realmente era perdição. E com o tempo, acredito que já era em 2017, Jesus ele permitiu que tudo acontecesse de novo. E quando aconteceu, voltei novamente para a mesma situação. Rayane voltou para a cadeira de rodas, só que aí voltou mais forte, foi com mais constância. As dores que eu sentia absolutamente mais profunda, era mais intensiva. E além das pernas, eu sentia muita dor na minha coluna, muita dor mesmo. Chegava um horário que era a partir das 12 horas da noite e hoje, que eu sou cristã espiritual, eu entendo o porquê que era 12 horas da noite que eu sentia mais dores. Ok, nós fomos para o hospital novamente. Ficamos muito tempo no hospital da nossa cidade, fazendo novamente uma bateria de exames e nada funcionava. Daí recebemos o laudo novamente para ir para outra cidade, para o mesmo hospital que eu já tinha ido em 2014. Fui para o mesmo hospital, andando em cadeira de rodas. Só que outra coisa, esqueci de falar para vocês. Antes de eu chegar nesse hospital da criança, que era no Dom Malan, o nome do hospital, eu fui levada pela ambulância da minha cidade até Petrolina. Só que antes de eu chegar em Petrolina, hoje eu entendo porque Deus permitiu aquilo. Antes de eu chegar em Petrolina, eu fui a ambulância me levou para o trauma, que é um hospital onde só vai pessoas que simplesmente se acidentou, pessoas que estão com estado mais grave. E por incrível que pareça, eu criança, eu fui levada para uma sala de emergência, a sala vermelha, onde chegava pessoas acidentadas, chegava pessoas que estavam ali quase na beira da morte. E chegando nessa sala, eu tive que usar fralda descartável. Eu tava ali no tempo da puberdade e eu tava desenvolvendo alguns hormônios. E eu lembro o sofrimento que eu passei naquela sala. Só que hoje eu entendo que foi o próprio Deus que permitiu eu passar aquilo para que hoje eu pudesse estar contando para você. Teve um enfermeiro que foi necessário ele vir me dar banho no leito, porque como a sala que eu tava era uma sala vermelha, não podia outra pessoa dar banho senão os enfermeiros. E aí eu tava ao lado de uma mulher que ela tava entubada, e essa mulher, no outro dia de manhã, ela já acordou morta. Porque ela estava sendo sustentada só pelos aparelhos. Eu estava aqui, meu leito era aqui, e o leito dela bem aqui do meu ladinho, bem apertadinho, porque a sala estava muito cheia. Então tinha que ficar todo mundo um perto do outro. E eu passei a madrugada inteira juntamente com a minha mãe,
E claro, a gente vendo o relógio batendo assim, o ponteiro batendo, batendo. E ali nós vendo aquele sofrimento daquele povo. Uma mulher dopada gritando que tava sendo. Os enfermeiros estavam maltratando ela. Tinha outro homem que tava sentado assim no chão, deitado, que ele tava com o braço quebrado, com o rosto todo ferido, porque ele tinha acabado de se acidentar de moto. A outra mulher que tava do meu lado, entubada. Então, isso pra mim, quando eu lembro, eu sei que foi o próprio Deus que me levou pra aquela sala, porque eu precisava ver aquilo. Fiquei usando fralda descartável, tomei banho em cima de um leito. Enquanto aquele enfermeiro ele me dava banho, as lágrimas saíam de um jeito do meu rosto que eu não conseguia controlar. E minha mãe chorando de um lado, eu chorando do outro, porque qual a mãe que não se comove com a situação dessa? E aí, quando foi no outro dia de manhã, só que antes de eu ir para o hospital da criança, eu fui. Os médicos chegaram lá na sala vermelha e falaram assim: o que essa criança tá fazendo aqui? Aqui não é lugar de criança. E aí ele perguntou o que eu sentia, né? E no momento que ele perguntou, eu não tava sentindo as minhas pernas. E eu falei pra ele que eu não tava sentindo as minhas pernas. E aí ele começou a me beliscar super, ele pegou agulhas e começava a enfiar assim nas minhas pernas. E nada de eu sentir as pernas, nada. Ele achava que eu tava fingindo, mas eu não tava fingindo. E quando foi no outro dia de manhã, eles leram lá no laudo que eu tava no hospital errado, que eu não devia estar naquele hospital, que não tinha nada a ver a minha situação para o hospital que eu tava. No laudo, quando eles leram, eles disseram que era para mim estar no hospital da criança, que era em Petrolina, e eu tava em Juazeiro. Aí no outro dia de manhã, vai lá, eles me levar pro hospital certo, que eles tinham me deixado no hospital errado. Só que hoje você me pergunta, Rayane, você entendeu? Hoje eu entendo que era necessário eu passar por aquele hospital primeiro. Pronto, chegamos no hospital da criança, fizemos vários exames e vários, passando dias e noites lá dentro. Os médicos, os enfermeiros que passavam assim no meu leito, eles falavam assim: rapaz, o que você tá fazendo aqui? Seu semblante, você não tem nem semblante de doente. Você é uma menina que tá tão alegre, um semblante tão. Você resplandece um brilho tão diferente. Só que eu sabia o que eu tava sentindo. Então, a partir do momento em que eles começaram a fazer vários e vários exames e não dava nada nos exames, chegou um dia, depois de muito tempo, em que eles falaram bem assim, que eu tava se fingindo, chamou os meus pais e eu. Aí disseram que eu tava se fingindo e que meus pais estavam induzindo eu mentir. Eu tava sendo induzida, olha só pra esse negócio. Eu tava sendo induzida a mentir pelos meus pais. Que lógica, pra que eu ia mentir? Pra estar dentro do hospital, uma criança, qual a criança que quer estar dentro do hospital, vendo aquele sofrimento, tendo que estar tomando antibiótico? E aí, eles disseram que ia me liberar, que ia mandar eu embora. E que era para os meus pais procurar psicólogo novamente. Era para procurar psicólogo, sair de lá novamente com várias caixas de remédio controlados. Ok, quando cheguei na minha cidade, nós estávamos dispostos a ir para São Paulo para poder ver o que era que eu tinha. Já tinha uma equipe de médico de uma clínica particular me esperando lá. E os meus pais vieram para a nossa cidade decididos a vender tudo. Se fosse preciso vender móveis, vender o que tinha para a gente poder ir para São Paulo, saber o que estava sucedendo na minha saúde. Só que quando chegou aqui, Deus usou a minha tia e falou assim: olha, ou vocês tomam uma posição, vai para a igreja. Só que por outro lado, ela falou: ou vocês procuram uma outra religião para poder vocês seguir. Ok, sabe o que a gente fez? Nós não queríamos ir para a igreja, só que a gente sabia que o negócio era na igreja, que Deus tinha algo só que era na igreja. Porém, tava todo mundo correndo, fugindo. Daí, sabe o que a gente fez? Nós fomos na casa de uma mulher, de uma macumbeira, e quando nós chegamos lá, não tô desvalorizando, não tô tocando em religião alguma, simplesmente tô contando o meu testemunho, tá, gente? Nós fomos na casa dessa mulher, crendo que ela iria pedir pra gente acender alguma vela, iria acender alguma coisa, levantar algum altar. A gente tava decidido fazer aquilo, meus pais estavam decididos fazer aquilo, olha só. Eles levaram dinheiro para poder pagar para o que fosse necessário, para qualquer tipo de sacrifício. E quando chegou lá, cheguei no colo dos meus pais. Eu lembro que o carro ficou lá embaixo e a casa da mulher era numa serra lá em cima. A gente teve que subir e o meu pai comigo no colo. Chegou lá dentro. Lá vem a mulher. Gente, eu confesso pra vocês que o meu coração só faltava sair pela boca. Porque realmente eu fiquei com muito medo do que ia acontecer comigo ali naquele ambiente. Daí quando chegou lá, ela simplesmente falou assim: olha, pai, olha, mãe, eu olho pra ela e a única coisa que ela precisa é de alguém pra conversar. Eu não posso fazer nada além disso. Pronto. Nós saímos de lá tipo assim, e agora? O que a gente faz? Porque a gente tava crendo que a mulher
ia mandar acender algumas velas, levantar alguns altares. Só que Jesus foi tão bom. Hoje eu entendo que foi o próprio Deus que não permitiu que ela falasse nada do tipo. Porque até mesmo para o diabo tocar na tua vida, Deus ele tem que permitir. Você entende isso? Então, quando a gente chegou aqui em casa, aí minha tia falou novamente: rapaz, vamos pra igreja, vamos pra igreja. Daí a gente foi pra igreja. Chegando na igreja, cheguei no colo dos meus pais novamente. Chegou lá. No final do culto, foi no final do culto, quando a gente já tava sem esperança, tava todo mundo indo embora, as portas da igreja estavam fechando. Minha tia foi lá e chamou o meu pastor, que hoje é o meu pastor Charles. Minha tia foi lá e chamou ele, né, pra fazer uma oração pela minha vida. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu já senti algo diferente. Algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu senti que ali era o momento, ali era a hora. E quando ele colocou a mão na minha cabeça, que ele começou a interceder pela minha vida, eu já senti algo movendo as minhas pernas. E ele começou a clamar: levanta e anda em nome de Jesus, levanta e anda em nome de Jesus. E ali, naquele momento que ele começou a clamar, eu já pulei, saltei, já batizada com o Espírito Santo. Eu comecei a falar em línguas estranhas. Tinha algumas pessoas assim na igreja ainda, e as pessoas começaram a ser batizadas, tomadas pelo Espírito Santo. O meu pastor foi tomado, impactado pela glória. E ali eu saí sapateando, pisando na cabeça do diabo. E para honra e glória do Senhor Jesus, aquela noite eu fui curada. Foi no ano de 2017. Só que, o que aconteceu? Meu pastor deu uma instrução e falou assim: olha, vocês estão aceitando Jesus agora, e pelo histórico de vocês, eu vou dar um conselho de pastor. E eu já quero falar pra você que tá ouvindo: quando teu pastor te dá um conselho, escuta, acata, por mais que seja difícil ali no momento, mas se ele te der é pro teu bem. Ele falou assim: vocês são novos convertidos, eu vou dar um conselho pra vocês pelo histórico de vocês, que dentro dessa semana não vão pra lugar nenhum que chamarem vocês, fiquem em casa. Só que aí, o ser humano é uma bênção. Graças a Deus nós somos uma bênção. Nós recebemos um convite de ir para um aniversário. Esse aniversário, qual era um aniversário mundano, um aniversário que só ia ter bebida, um aniversário que envolvia só coisas carnais, só coisa do mundo. Enfim, a gente foi na certeza de que vamos, e chegando lá, nós vamos mostrar que nós somos evangélicos. Com uma semana de convertido, a gente tava achando que tinha estrutura suficiente para suportar o ambiente que a gente tava. Achava que já tava com raiz o suficiente. Ok, chegando lá, aí começou o som, começou aquelas batidas. Aí quando penso que não, minha mãe já tava na quebradeira lá, como diz a linguagem do povão. Minha mãe já tava dançando, já tava bebendo, meu pai dançando, aquela coisa. E ali aquilo começou a me entristecer. Meus pais não sabem disso, mas eu fui pra dentro do quarto da casa e eu comecei a chorar falando com Deus. Eu falei: Deus, eu não queria isso. Eu não queria que isso acontecesse novamente. E eu chorando, chorando, chorando. Aí por fim veio minhas primas e começou a me chamar: bora, Raine, pra lá, aquela coisa. E aí acabou que foi todo mundo de novo. Meu Jesus, só o sangue do Cordeiro. Jesus é muito misericordioso. E aí Jesus, ele visitou a minha mãe. E minha mãe começou a sentir a necessidade de ir para a igreja. E Jesus já estava querendo tocar em mim novamente. E ela começou a sentir a necessidade de ir para a igreja. E aí meu pai, sem querer ir, mas ele foi. Eu também não queria ir, mas eu fui por conta da minha mãe. Chegou lá na igreja, nós renovamos a nossa aliança de novo. Aceitamos Jesus. Meu pai disse que não ia aceitar, que ele ia aceitar depois. Eu também renovei minha aliança. E meu pai falou assim: olha só, eu vou te levar para os cultos, mas eu não vou para a igreja. Escuta só isso: mas eu não vou para a igreja. Eu lhe deixo na porta da igreja e volto para casa. Meu pai sempre dizia que não ia usar terno, não ia usar gravata, não ia usar nada do tipo. Só que aí, quando foi no outro dia, quem aceitou Jesus? O meu pai, glória do Senhor, é ministro, evangelista da casa do Senhor, pregador da palavra, é do fogo. O diabo não resiste quando o homem chega. Quero dizer para você que está aí me assistindo, esse foi o testemunho. E eu sei que Jesus, ele falou contigo através desse testemunho. Jesus falou contigo em ambas partes. Teve várias partes aqui que Deus, ele falou contigo. Então que você possa vir entender
que se Jesus ele te chamou, não tem para onde você correr, não tem para onde você se esconder, porque por mais que passe céus e terra, Jesus ele vai te achar, Jesus ele vai te encontrar e ele tá te vendo. Pensa você que Jesus ele não tá te vendo, mas ele tá te observando em toda a trajetória. E quando chegar o tempo, ele vai puxar a corda. E eu quero te dizer uma coisa, antes você ir pelo amor do que ir pela dor, porque eu tenho propriedade em falar isso, que pela dor dói. E se fosse para mim olhar para trás e escolher ir entre o amor e a dor, eu preferia ir pelo amor. Porque você passar primeiro, você se permitir passar por uma situação, sabendo que Deus já tinha te chamado há muito tempo, mas é necessário você passar para depois ir, meu filho, eu sinto em te dizer que o negócio vai abalar, viu? Então, se você sentiu que Deus ele tá te chamando através desse testemunho, procura uma igreja mais próxima que estiver perto de você e vai em nome do Senhor Jesus, porque Deus ele é contigo em nome do Senhor Jesus.